Bom, boa noite, gente. Eu falo bem mais alto, sou um pouco barulhento. Eu gosto de interagir, eu gosto de perguntas, eu gosto de conversa. Eu acho que o mundo do vinho ele é extremamente... ele pode ser lúdico, ele pode ser completamente prático, mas o que a gente mais enfrenta é esse medo de perguntar, esse medo de tentar entender um pouco mais. Então hoje é o dia para vocês. O que vocês tiverem de perguntas sobre vinhos, por favor, fiquem super à vontade. Só quero alinhar um pouco a expectativa de vocês antes de mais nada. A gente vai falar por mais ou menos 45 minutos, mais ou menos, né? Todo o curso, ou workshop, masterclass, enfim, vai durar mais ou menos de 40 a 45 minutos. Dentro dessa masterclass, os mais xeretas, ou os mais curiosos, que já começaram a ver a masterclass toda aí dentro, viram que tem alguns exercícios também práticos que a gente vai fazer hoje, tá? A gente vai falar bastante sobre vinho, sobre o que é o produto, o que é vinho, como nasceu, mas antes de mais nada, eu quero saber quão confortável vocês estão. Tá calor, tá frio, tá todo mundo conseguindo ver, tá todo mundo me ouvindo bem, né? Água, se alguém quiser água no meio da degustação, só levanta a mão, a gente tem uma equipe enorme aí de 39 pessoas, tem umas 3 pessoas que estão pronto para servir vocês em relação à água, como vocês quiserem. E a gente vai ter um exercíciozinhos no meio da degustação para a gente praticar um pouco mais no nosso sensorial. Primeira coisa é falar sobre a enocultura. Claro, vocês precisam saber quem está falando isso para vocês. A enocultura é uma escola de vinhos. É uma escola de vinhos que nasceu em 2013, está fazendo agora 3 anos. Ela nasceu em Londres. Ela não nasceu no Brasil. Eu me formei e morei 10 anos da minha vida em Londres e ela começou a nascer através desse curso chamado W7, que chama-se Wine and Spirits Education Trust. Eu não quero gastar muito tempo com isso, pelo atrasinho que a gente teve, eu não quero explicar muito o que é enocultura. Dentro do material de vocês tem um folder, um mini folder explicando um pouquinho mais o que é enocultura. Então, claro, se tiverem qualquer dúvida, vou estar super disponível não só hoje, mas via e-mail, WhatsApp, o que vocês precisarem saber sobre vinho e sobre cursos, por favor, fiquem super à vontade. Esse é o nosso carro forte. 70% da enocultura hoje, ela é W7. Esse curso que é reconhecido e conhecido, certificado em 60 países. Nós somos uma franchise da W7. São 60 países diferentes que reconhecem essa certificação internacional. Só ano passado tiveram mais de 60 mil pessoas que fizeram W7. Então é um curso bastante notório no mundo, de certa forma. Um outro produto legal que a gente tem é esse produto customizado, ou palestra customizada que a gente chama. É uma palestra sob medida. Algum cliente chega com um briefing ou com um problema ou determinada ocasião e a gente cria uma palestra sob medida. A gente cria uma palestra com um determinado conceito, falando, por exemplo, no caso hoje, vamos falar bastante sobre armazenamento, que é um caso muito forte sobre o mundo de vinhos em relação a adegas e como isso funciona, mas de fato a gente traz uma experiência também para o mundo corporativo. Um pouquinho de mim. Eu sou o Paulo, precisarem de qualquer coisa em relação a vinhos, eu sempre sou super aberto e disponível com dúvidas, questões, fora de sala de aula, sem problemas nenhum. Algumas coisinhas importantes só sobre o meu respeito, eu sou jurado de 2 competições europeias. E uma outra coisa ao meu respeito, que acho que vocês já notaram, eu falo rápido. Né? Então, o jeito de falar rápido é porque eu adoro dividir conteúdo, adoro falar sobre o tema, adoro discutir mais sobre o tema. Então, se eu estiver indo rápido demais ou tiver alguma coisa que não pegaram, por favor, levantem a mão, perguntem, repito quantas mil vezes for necessário. Sou consultor para uma empresa em Londres e escrevo para um jornal também britânico. No Brasil, parto de enocultura e agora com um projeto novo de marketing do vinho chamado Wine Thinking Brand Communication. E é isso. Vamos começar agora a trabalhar, vamos começar agora a entender um pouco mais esse mundo incrível que é o mundo de vinho. A primeira pergunta, a pergunta de todas elas é o que é vinho? O que é vinho? Suco de uva. Suco de uva. Alguém discorda? Alguém concorda? É um suco de uva? É? Então vamos dar um suco de uva para ele aqui, ó. Vamos tomar um suco de uva chamado vinho? O que você acha? Então o que é o vinho? É um suco de uva fermentado. Por que ele é um suco de uva fermentado? Porque, na verdade, o que acontece com o vinho, ele nunca pode ser apenas um suco de uva. O que tem que acontecer com o vinho, no fato, é pegar esse açúcar que tem no suco de uva é doce, né? Tem açúcar no suco de uva. O que a gente precisa fazer com esse açúcar aqui? É converter ele em dióxido de carbono e álcool. Por isso que a gente não pode dar suco de uva ou vinho para o nosso amigo, como é que se chama?
Rafael. Rafael não pode tomar suco de uva que a gente vai servir hoje. Então o vinho nada mais é do que um suco de uva fermentado. A gente pega suco de uva, coloca o que faz essa ação é uma levedura, um fungo, uma bactéria, que ela transforma esse açúcar em dióxido de carbono e álcool. Dióxido de carbono são aquelas bolhazinhas que a gente vê em espumante. A diferença de um espumante para o vinho tranquilo é mais ou menos essa, onde o tranquilo ela é expelida e o espumante ela fica retida, por isso que tem aquelas bolhazinhas. Hoje, por sorte de vocês, a gente vai provar quase todos os estilos de vinho, espumante, branco e tinto. E o que tem num vinho? Se eu pegar uma garrafa de vinho para vocês hoje, se eu pegar uma uva, melhor, pega uma uva, dou uma uva para vocês. Qual é o maior componente dentro dessa uva? Pode falar. Claro. Esse o quê? Suco de uva. Sim. Transforma. Após a fermentação que vem o vinho, esse álcool aí que você fala, ele vem da fermentação ou ele é introduzido? Correto. A pergunta dela é se o álcool que tem no vinho ele é introduzido, se ele é simplesmente adicionado álcool. Não. O álcool é um processo da transformação da fermentação. Então, a fermentação é levedura, pensa num come. A levedura vem, come o açúcar e ela expele álcool e dióxido de carbono naturalmente. Essa reação química, que é a fermentação, é totalmente natural, tá? Álcool etílico. Tem vários tipos de álcool, né? Tem o metanol, o etanol, tem vários tipos. O álcool bom, o álcool positivo é o etanol. É o álcool que a gente ingere. Tem alguns destilados por aí, sabe aqueles destilados de aquelas cachaças feitas caseiras e tal. Por isso que o problema de você destilar em casa ou fermentar em casa, que você pode colocar esses álcools que não são bons, que são até venenosos de certa forma, que são ruins para a saúde, como inclusive o metanol. Isso que dizem que o vinho é tão bom porque é tudo naturalmente natural? Mais ou menos. Não existe naturalmente natural em vinho. Tem que lembrar, o que é a vinha? A vinha é uma planta trepadeira. O que é uma planta trepadeira? Você coloca ela aqui, ela começa a fazer assim, ó. Vai subir. O que a vinha quer fazer? Ela quer reprocriar fruta para que essa fruta seja semeada. O ser humano treina ela para ela fazer um vinho. Então isso já não é natural. Você já está cortando o processo natural da planta por si só. Então não existe esse processo natural de vinho, de certa forma. Tá? Essa fermentação, e a primeira coisa que a gente tem que pensar é o que tem dentro de uma uva? De todos esses componentes aqui, vocês acham que tem mais... Quanto vocês acham que tem por cento de açúcar dentro de uma uva? 100%? 90%? 10%? 50%? Quanto tem de açúcar numa uva? 50? 70%? 50%? Quase. 90% de uma uva é água. 10% é todo o restante que vai fazer o vinho, como açúcares, ácidos, nutrientes e milhares de outras coisas. É muito importante a gente entender a casca, qual que é o fator da importância da casca. Por quê? O que a casca dá para o vinho? Cor, sabor, de certa forma, e um elemento chamado tanino. Tanino a gente vai ver um pouquinho, daqui a pouquinho, o que é essa sensação tânica ou tanino no mundo de vinhos. Do jeito que a fermentação é feita, ela tem um processo muito parecido e um aspecto muito diferente entre branco e tinto. E aí a gente vai entender. A pergunta que eu faço primeiro é, eu consigo fazer vinho tinto de uva branca? Estou vendo uns sim, estou vendo uns não, consigo, não. Consigo fazer vinho tinto de uva branca? Eu consigo fazer vinho branco de uva tinta? A primeira resposta é não e a segunda resposta é sim. Sabe por que eu consigo fazer? Porque a cor do vinho que vocês estão provando, eu gosto mais de branco, gosto mais de tinto, vem da casca. E essa casca, se a casca for branca, se a casca for de uva verde, eu não consigo fazer vinho tinto. Agora, se a casca for tinta, eu consigo fazer vinho branco.
Sabe como? Nesse processo aqui chamado de prensagem. Então, para você fazer vinho branco e vinho tinto, é a mesma coisa. Os dois chegam na adega, ou na área de vinificação. Aqui tem uma bacia de vinho branco, aqui tem uma bacia de vinho tinto. Os dois chegam na, sei lá, adega, quinta, como se quiserem chamar, cave. As duas chegam na adega, na cave, e começa o esmagamento. O esmagamento é para tirar o talo. Né? Ele tira o talo, ele processa a uva. É mais ou menos nesse tipo de máquina que chama de desengaçador. Tira do desengaço, então tira aqueles talos da uva. Os dois fazem o mesmo processo, o branco e o tinto. Só que aí tem uma diferença no processo do branco e do tinto. O branco, ele entra por um processo chamado de prensagem. No processo de prensagem, a gente elimina as cascas. Já no tinto, ele vai direto para fermentação, que é aquele processinho que a gente falou agora, daqui 10 segundos atrás. Ele vai direto para fermentar. Quando ele está fermentando, ele tem esse contato com a casca. Por isso ele extrai essa cor. Cor e outras coisas que a gente vai entender um pouco mais. Ficou clara a fermentação da diferença dos dois? O branco, prensagem antes, ou seja, tira a casca antes. Por isso que não tem... Hã? Ela pode ser retirada também, depende de como foi feito o esmagamento. Semente é muito importante, porque a semente ela é meio amarga. Se você espremer ela, se a prensagem tiver uma prensagem muito inadequada, ela pode extrair esses sabores meio amargos que pode passar para o vinho no final. Então isso é muito importante para você eliminar a semente na hora da prensagem. Tá? E quais os estilos de vinhos que a gente tem depois disso? Os tranquilos, os espumantes e os fortificados. Quais são as diferenças desses três? O que são os vinhos tranquilos? Vinhos budistas, vinhos que vão para um spa e depois voltam. O que é um vinho tranquilo? Que não é? Ótima resposta, Rafael. O que não é fortificado. Todo vinho que não é fortificado ou espumante é um vinho tranquilo. 90% dos vinhos que vocês provaram são vinhos tranquilos. Tranquilos nada mais é do que uma tradução para o inglês, do inglês. É still wines, e são vinhos tranquilos. Ou seja, Rioja, Chablis, Bordeaux, Carmener chileno, Sauvignon Blanc, Châteauneuf du Pape, todos esses vinhos que a gente conhece são vinhos tranquilos. Tranquilo vai variar de mais ou menos de 8 a 15% de álcool, e são esses vinhos que a gente está acostumado no dia a dia. Espumantes, a gente sabe muito bem o que é, são champanhe, cava, prosecco, aqueles que têm bolha. Né? A diferença para o tranquilo é que aquele CO2, ou dióxido de carbono que foi fabricado durante a fermentação, né? Ele é retido, ele não é expelido. No vinho tranquilo ele é expelido, ele vai embora, ele não é retido. E o que são os fortificados? Academia? Vamos ficar mais. O que é o vinho fortificado? Hã? Mais o quê? Maior porcentagem. Como é que esse álcool ocorre no vinho fortificado? Mais tempo fermentando. Não. Boa pergunta. Mais tempo fermentando. O açúcar vai lá, vai fermentando, mas tem uma hora que a levedura morre. Porque se chega a 15%, 15, 16% de álcool, a levedura para de trabalhar. Nesses adicionam álcool. Então o vinho fortificado, eles adicionam álcool, ou seja, aguardente vínica. Né? Que pode ser a grapa, a bagaceira, um destilado feito do vinho é adicionado no meio ou no final da fermentação. Ficou claro dos três? Os três clássicos? Tranquilo, fortificado e espumante? Né? O fortificado é adicionado álcool. O mais famoso deles, vinho do Porto. Vinho do Porto tem 20, 22% de álcool. Né? Quando ele chega ele é adicionado álcool, que normalmente ele é feito de vinho. Ficou claro? Boa. Opa! E o que mais importante que a gente pode falar hoje é sobre... o que eu mais quero que vocês levem para casa hoje é quais são os fatores que influenciam o sabor de um vinho. Quais são os fatores que influenciam uma garrafa de vinho. O que a gente pode falar? Quais são os fatores que mais influenciam uma garrafa de vinho? Porque o meu objetivo hoje não é vocês chegarem e falarem, opa, agora eu consigo descobrir se tem fruta cítrica no nariz. Né? Ou agora tem madeira no nariz. Não, eu quero que vocês, quando vocês comecem a pegar um vinho, comecem a entender quais foram os fatores que influenciaram essa garrafa. Quais foram os fatores que influenciaram esse vinho? Quais são? Local, ou seja, clima, né? O clima, se é clima quente, se é clima frio, né? Isso é muito importante. Tipo de uva.
e armazenamento. Então são esses três modelos que a gente fala, que são os três fatores principais que influenciam o sabor de um vinho. O primeiro deles, as castas, é como se fosse um DNA, né? Cada um de nós, como se fosse cada um de nós uma casta. Temos aqui, sei lá, Chardonnay, Pinot Noir, Riesling, Sauvignon Blanc. Cada um de nós somos diferentes. Mesma coisa que as castas de vinhos. Tem uma característica organoléptica, uma característica aromática diferente cada uma delas. Segundo, o clima. Vamos pensar num clima muito quente mesmo. Pode falar qualquer clima. Nordeste, vamos falar Recife? Legal. Pensa numa fruta do Recife, aqui que é uma fruta boa. Pensa essa mesma fruta, vamos falar de ameixa. Pensa nessa mesma fruta no Alasca. Pega essa fruta do Recife, experimenta ela. Como é que ela é? Pode falar, vamos dividir. Doce, né? Doce, suculenta, concentrada. Agora vamos para o Alasca. Pega essa fruta, morde ela. Como que ela é? Primeiro congelada pode ser, né? Vamos falar no verão do Alasca. Verde. O que é verde no mundo do vinho? Ácida. Uma acidez elevada. Ou seja, vinhos de clima quente normalmente vão ter maior teor de açúcar. Se a uva tem maior teor de açúcar, o que acontece com o álcool? Maior teor alcoólico. Então, quando vocês pegam aquele vinho que é bastante concentrado, tem bastante intensidade de sabor, tem bastante álcool, normalmente eles te remetem a clima quente. Você pega um vinho já seco, bastante seco, com acidez alta, normalmente vai ser de clima frio. Então, isso é muito importante para a gente começar a entender a diferença dos dois. E estágio? O que é estágio do vinho? O que é esse estágio do vinho em madeira? Onde ele fica armazenado. Você está tomando vinho, é? Está tomando vinho, você sabe tudo. O que é o estágio do vinho? Não é bem conservação, é onde ele fica antes de ir para o mercado. Né? Aonde que ele... Não é bem conservando o vinho, é simplesmente um estágio de fabricação. É o tempo que ele fica em determinado local. Né? A madeira dá alguns sabores diferentes. Hoje, quando a gente fizer a primeira degustação, a gente vai ter 2 vinhos brancos. Os 2 vinhos brancos, quero que vocês pensem exatamente nesses 3 fatores. Castas, clima e se um ou outro foi passado por madeira ou não. O que indica que um vinho passou por madeira? Fica com um gosto diferente. Fica com um gosto diferente. Quais são esses gostos? Amadeirado. Tá muito bem, tá indo muito bem. Os dois, o que esses dois estão... O que está acontecendo com os dois aqui? Inacreditável. Qual mais? Quais outros gostos tem que passam pela madeira, além do amadeirado? Me fala qual é o gosto. Estou com 2 vinhos aqui, ó. Coloquei um na boca. Como é que eu descrevo ele se ele passou por carvalho? Vamos supor que eu estou experimentando. Coloquei na boca. Qual é o gosto de madeira, além do amadeirado? Seco. Não? Vamos falar de sabor. Vamos falar de sabor. Baunilha é uma nota muito importante que vem da madeira. Amanteigado, frutos secos como, por exemplo, nozes, avelã, amêndoa. Todas essas características são características de vinho que passou por um estágio em madeira. Tá? Quando a gente fala no mundo de vinho, tem uma latitude. Aqui a gente está falando do Equador, que passa aqui no meio, e depois a gente tem os trópicos, né? A latitude de melhor para produtividade no mundo de vinho está entre 30 e 50 no hemisfério sul e 30 e 50 no hemisfério norte. Lembrando que o ciclo de vinha ou o ciclo de produção é invertido. Aqui no sul, a gente colhe uva quando para fazer vinho? Quem já foi aqui em Bento Gonçalves? Ou no Vale dos Vinhedos? Quando que a gente colhe uva para fazer vinho? Quando? Quando que a gente colhe? Fevereiro, março, abril. No norte, né? Toscana, Piemonte, Bordeaux, Borgonha. No norte, no hemisfério norte, na Califórnia, inclusive, na China. China hoje, o 4º maior produtor de vinhos do mundo. Isso é a importância da China nos últimos 10 anos, o quanto eles estão dominando até nos vinhos.
30, 50 em cima também. A colheita no norte, no hemisfério norte, é mais ou menos em agosto, setembro, outubro. Então, ela é invertida a colheita. Às vezes a gente não pensa nisso, mas ela é invertida do mesmo jeito que é invertida as sazonalidades, né? As temporadas. E agora eu faço uma pergunta muito clássica para vocês. Já teve um vinho que vocês abriram, provaram e falaram, vinho da minha vida. Aí foi lá, encontrou alguém especial, ou um jantar especial de família, ou alguma coisa muito particular, vocês vão e compram o mesmo vinho. Isso faz uma semana atrás, hein? Vocês provaram o vinho e falaram, meu, melhor vinho da vida. Aí chegou nessa semana depois, abriram o vinho, não é tudo isso esse vinho aí. O cara indicou, falou que foi bom, mas ele não é tudo isso. O que aconteceu com o vinho? Hã? O que aconteceu com o vinho? A resposta é, com o vinho, provavelmente nada. O que aconteceu, talvez, fomos com nós. Tem um aplicativo, eu não sei se agora está funcionando, mas eu vou mostrar aqui para vocês algo bem interessante. Tem um aplicativo que chama When Wine. E para o azar de todo mundo que está aqui, hoje, não é um dia bom para degustar. Está dizendo no. Opa, desculpa. Está dizendo que não é um dia bom para degustar. Já inventaram até isso com o aplicativo. Então, ou seja, o pessoal acorda de manhã, 8, e é por horário também. Né? Você vê que no dia anterior, também não foi um dia bom. No dia anterior, só a partir até as 9 horas de 2 dias atrás, foi um dia bom para provar vinho. Chama When Wine esse aplicativo. O que é esse aplicativo? O que ele faz? Ele é louco? E eu falo mais, tem algumas empresas na Inglaterra, como empresas sérias, como, vamos supor, supermercados muito grandes, que só fazem degustação para críticos, jornalistas e consumidores nos dias bons de consumo. Eles acompanham esse calendário. O que isso significa, esse calendário chamado When Wine? Na verdade, ele nada mais é do que quando as mulheres, por exemplo, foram tentar um dia cortar o cabelo e a mãe de vocês, tia ou alguém, falou, opa, hoje você não pode cortar. Por quê? Por causa da lua. Ou, por exemplo, fazer algo mais específico, a maré. Como funciona a maré? Não, então é certeza que o calendário lunar, ele está no nosso dia a dia, isso é sem sombra de dúvidas. Obviamente que ninguém aqui, com sã consciência, vai falar assim, opa, hoje não é dia, não vou tomar vinho. Então isso não aplica-se no nosso dia a dia. Pois é, mulher cortar cabelo não corta. Mas talvez possa esperar 2 ou 3 dias, vinho não dá para esperar. Então, o ponto aqui é, vocês já não sentiram dias que vocês sentiram o seu sensorial um pouco menos aguçado do que outros? Não estou nem falando quando vocês estão com gripe, estou falando no dia a dia normal mesmo. Estão chegando e falando, não estão conseguindo ter um aroma muito bom, não estão conseguindo sentir bastante cheiro e por aí vai. É a mesma coisa que acontece no nosso dia a dia. Isso influencia, do jeito que a gente está, isso influencia. Outras coisas que podem influenciar bastante, por exemplo, cansaço. Se estão cansados, é uma maneira difícil de você ter uma boa assertividade na parte organoléptica. Pressão atmosférica, se ela tá baixa, ela também pode tampar os seus sensoriais. Estresse. Vinho é bom para estresse? O álcool é excelente para estresse, relaxa. Mas se for fazer uma degustação técnica, uma degustação de às cegas, que vocês precisem, sei lá, passar numa prova ou alguma coisa nesse sentido para vinho, sério, sem dúvida nenhuma que não é o melhor horário para se fazer uma degustação. Né? Você precisa estar de uma forma calma, relaxada, tranquila, por isso tem essa melhor assertividade. E agora, eu queria começar a dividir um pouco mais o como degustar, o porquê que um sommelier olha para um vinho, cheira um vinho, balança o vinho, faz aqueles barulhos, faz todo esse estilo quando degusta. Isso tem sentido? Ou isso é simplesmente Tem bastante e eu quero mostrar o porquê que isso acontece. A gente degusta um vinho pensando sempre no aspecto, no nariz, na boca e na conclusão. A primeira pergunta que eu tenho para fazer para vocês é, por que é importante olhar para um vinho? E sempre que vocês forem olhar para um vinho, é muito importante vocês colocarem contra alguma plataforma branca, a 45 graus mais ou menos, numa plataforma branca. E por que é importante o aspecto do vinho? Vamos lá, peraí. Vocês já tomaram vinho? Com certeza todo mundo aqui gosta muito de vinho. Quando vocês pegam uma taça, vocês olham para ele, certo? Ou pelo menos passam o olho. Ou se não olharam, comecem a olhar. Por que a gente olha para o vinho? Qual que é a importância do aspecto?
Qualidade da uva? Como é que você vê a qualidade no aspecto? Não sei se a gente consegue ver a qualidade. Consistência? Eu não sei se a gente pode falar a palavra consistência. Validade? Pode ser validade. Um vinho turvo. Sabe que, exato, se um vinho ele é turvo, ou seja, ele é opaco, a gente não consegue ver, é um sinal que tem um defeito no vinho. Essa é a primeira coisa. Se ele é límpido, se o vinho é límpido, se você consegue ver ele transparente, é um bom sinal. Se ele é turvo, talvez possa ser um sinal de defeito. Uma coisa que a gente tem que lembrar é que o aspecto é sempre indicativo. Você vai ter que confirmar ele no nariz e na boca. Mas qual é a outra importância do aspecto? Olhar para o vinho. Resíduo, né? Para ver se ele está límpido ou se ele tem algum resíduo no vinho, né? Tem dois motivos muito importantes para a gente entender. O primeiro deles é intensidade. Se vocês pegarem um vinho branco, bastante pálido de cor, ou seja, que não tenha muita intensidade de cor, o que vocês vão achar que ele... O que está indicando em relação a como ele vai ser na boca? Ele vai ser leve ou ele vai ser muito intenso? Leve. Então essa é a primeira coisa que, que olhando para o vinho ele te indica. Né? Se ele tiver pouca cor, ele provavelmente vai ser leve. Se ele tiver muita cor, provavelmente vai ser pesado. Segunda coisa é idade. Um vinho branco, aqui a gente tem um Chardonnay 2012 e aqui a gente tem um Pouligny Montrachet, que também é um Chardonnay de 2000. O vinho branco, quando ele envelhece, ele ganha cor. O vinho tinto, do contrário, quando ele envelhece, ele perde cor. Essa é a diferença de um para o outro. Se pegar um vinho tinto com muita pouca cor, bastante pálido, é um sinal de que ele está bastante velho ou bastante leve no paladar. Então tem essas duas indicações de olhar para um vinho. Olhando para um vinho, você consegue ver se ele é límpido, se ele tem, qual é a intensidade, qual é a probabilidade de intensidade de boca que ele vai ter e, principalmente, a idade dele. Branco ganha cor e o tinto perde cor. Certo? E agora a gente vai para o nariz. Pode passar o primeiro... Agora a gente começa os nossos treinamentos aqui. Vocês vão receber aí algumas coisas para a gente tentar entender a importância de olfativa. Quando vocês receberem esse elemento, só peguem na mão, não façam nada, só simplesmente peguem na mão. Não cheirem, não ponham na boca, não façam nada. Pode falar. Ótimas perguntas. Essas perguntas que eu quero. As perguntas que são as clássicas das clássicas que ninguém tem... Todo mundo tem medo de perguntar, mas não é verdade, tá? Não, isso é mito. A gente pode abrir aqui para mitos e verdades. Isso é um mito. Não é todo vinho mais velho que é melhor. Você precisa de algumas características para envelhecer um bom vinho. Além dessas características pro vinho, você também precisa de bons lugares para armazenagem, que a gente vai falar já já. Tá? De fato, se aqui fosse uma loja de vinho, 90% daquela loja era para ser consumido imediatamente. A maioria dos vinhos que vem para o consumo é para ser consumido imediatamente e não para a guarda. Tá? Bom, quero falar um pouco da intensidade de nariz para vocês. E vamos fazer a prática mais, que a melhor coisa é na prática, na forma lúdica. Eu quero que todo mundo feche o nariz. Feche o nariz. Segura o potinho e feche o nariz. Continue respirando, por favor, tá? Porque vai que... agora eu quero que vocês peguem esse potinho e engulam esse líquido. Com o nariz fechado. Vocês vão tomar isso com o nariz fechado e vão engolir o líquido. Com o nariz fechado. Depois de engolir, abram o nariz. O que era antes? O que era? Quando vocês olharam assim, o que era? Pode passar o outro. O que era antes? Era água com lama, era alguma água suja, né? Água da torneira. Vocês conseguiram sentir a densidade, né? Super leve. E o que era depois? Baunilha. O que aconteceu? O que aconteceu?
Peguem esse outro potinho, não cheirem, não bebam, não cheirem, não cheirem, não cheirem. Não cheirem, não bebam, não tomem nada. Deixa esse potinho do lado. Só segurem, sem cheirar. Não, eu tô falando assim, ele poderia ter feito esse teste. Pode, esse pode, desculpa, esqueci de falar que esse não é alcoólico. Eu, normalmente eu não estou acostumado a falar para uma audiência menor de 18 anos, mas é... Para o segundo elemento, eu quero que vocês façam o mesmo exercício. Tá? O mesmo exercício. Feche o nariz, continue respirando. E tomem... Legal. A gente estava na frente aí de vocês um iogurte de morango, não era? Agora abre o nariz. Não é morango. Não é baunilha. Coco. Ah, coco. Legal, né? O que aconteceu aqui? Essa confusão sensorial... Serve o primeiro vinho, só para... essa confusão sensorial é exatamente o que a gente tenta dividir quando a gente está degustando profissionalmente. Tá? A gente tenta analisar ele no aspecto para ver o que o vinho vai indicar, e o nariz, nessa parte aqui, a gente tem a parte ortonasal e retronasal. Ortonasal foi o que vocês fizeram agora. Foi o imediato, essa correspondência que leva para o cérebro qual é o sabor. Né? Então o visual que a gente começa a confundir, agora a gente achou que era um iogurte de morango, certeza, né? E coloca na boca, não. Simplesmente é um iogurte de coco tingido com aquelas tintas de confeitaria que você usa para bolo. Simplesmente isso. Para realmente entender qual é a importância do nosso nariz. Todos os sabores que vocês memorizaram na vida de vocês, que chega até a quase 2.000 sabores diferentes, eles estão pela parte ortonasal ou retronasal. Não é a sua boca que sente gosto. Esses gostos que a gente está acostumado, como limão, como ameixa, amêndoa, todas essas características. Tudo isso aqui, ó, no canal, na folhinha de vocês, tem essa roda de aromas que a gente chama. Né? Todas essas características de rodas de aromas que a gente tem aí é pelo nariz e pela boca. Desculpa, é pelo nariz, é pela parte ortonasal e retronasal e não pela boca. O que acontece é, a importância quando a gente colocar um vinho na boca e fizer esse exercício aqui, não façam agora, o vinho vai chegar daqui a pouco. Quando chegar o vinho na boca, um dos exercícios importantes para fazer é esse daqui, ó. Elegante, né? Imagine vocês num jantar de negócios ou com um date, com um encontro novo, coloca na boca. Mas sem dúvida nenhuma, que é o melhor jeito de você extrair sabor. Por que eu estou fazendo? Eu estou chupando o ar. O oxigênio libera ácidos voláteis. É por isso que os sommeliers, de pompa ou não, fazem esse exercício. Porque quando você faz isso, você está liberando os ácidos voláteis com o ataque do oxigênio. Tá? Então, é por isso que é importante, às vezes, fazer esse exercício de colocar na boca, enxaguar a boca, como você estivesse escovando o dente. Por quê? Porque a gente tem mais de 100 papilas gustativas. E elas estão no céu da boca, do lado, e se não acordar elas com o vinho, a gente não vai sentir o sabor nunca. Se a gente pegar e colocar e engolir rapidamente, a gente não vai sentir esse sabor. No começo, se vocês nunca fizeram esse exercício antes, no começo pode ser meio agressivo. Ela pode ficar meio... o álcool pode vir muito agressivo. Se ela tiver bolha, se tiver prelagem, também pode ser agressivo até um pouco demais. Bom, então as duas coisas que eu quero fazer com vocês com o nariz, hoje, o exercício quando começar a chegar o vinho, a gente vai ter 5 vinhos diferentes. Quando esses vinhos forem entrando na taça de vocês, a gente vai degustando aos poucos. E eu vou indicando para degustar, tá? Não peguem automaticamente, cheirem, tomem, tarará. A gente vai fazer junto isso. Mas o que eu quero importante para vocês no nariz é, primeiro, veja a intensidade aromática do líquido. A intensidade aromática do vinho. Ele é pronunciado ou ele é leve de intensidade aromática? Ele é tímido? Né? Ele é contraído ou ele é bastante pronunciado e tem essa característica aromática elevada? Segundo, quais são as características aromáticas? Né? Cheiro do quê? E a gente vai fazer isso junto. Depois que a gente fizer isso, a gente vai colocar na boca. Outra importância muito grande para vocês fazerem essa mistura na boca do vinho é porque na língua a gente tem um certo mapeamento de língua. Então do lado da língua a gente normalmente tem a maior percepção ácida. Na ponta da língua, a gente tem maior percepção de açúcar. No final da língua, a gente tem maior percepção de amargor.
E do lado da língua a gente tem maior percepção de sal. Por isso que é importante, de novo, mexer. Como é que vocês comem? Vocês pegam uma colher de comida, colocam na boca e engolem? Não. Vocês balanceiam ela inteira na boca, né? A nossa atitude de mastigar, você passa todo o sabor da comida na boca. O vinho tem que ser a mesma coisa. Então é exatamente isso. Enxaguem ele pela boca toda. E aí, quando a gente colocar o vinho na boca, a gente vai começar a analisar os pontos importantes de boca do vinho. O primeiro deles é doçura. Né? Doçura do vinho é uma coisa que todo mundo se confunde muito. Todo mundo usa a palavra sobre um vinho docinho. E na verdade não é. A maioria dos vinhos que vocês provam na vida, todos os vinhos que vocês conhecem, Carmené, Sauvignon Blanc, Rioja, Chablis, Bordeaux, Châteauneuf du Pape, a grande maioria são vinhos secos. Tá? Quando vocês falam, eu quero um vinho mais fortinho, mais docinho, essa palavra não existe. Essa palavra não deveria estar no vocabulário. Né? Que a gente coloca docinho. Não é que o vinho é docinho, não é que tem açúcar. É que o vinho tem bastante maturidade de fruta, como se estivesse comendo uma ameixa muito suculenta. Mas de fato o vinho é seco. Todo aquele açúcar foi fermentado e transformado em dióxido de carbono e álcool. Segunda coisa que a gente tem que analisar, quando colocar o vinho na boca, vamos ver o peso desse vinho. Como é que a gente analisa o peso de um vinho? Ou ele é leve, ou ele é médio, ou ele tem muito corpo. Faz uma analogia, mais ou menos, pensando em leite. Pega um leite desnatado, coloca ele na boca. Só coloca ele na boca, vê como é que ele deita. Vê qual que é a densidade de peso de boca. Engole o vinho, engole o leite, pega um semi-desnatado, pega um integral e aí pega um creme de leite. Tá vendo esse peso de boca? É assim que a gente analisa a intensidade de peso de vinho. E aí é fazer quase como se fizesse uma memória do que foi o mais leve e do que foi o mais pesado. Né? E aí começa a ter esse velocímetro dentro da cabeça da gente. Nada melhor do que um bom entendedor, um bom professor, um bom crítico, e use eles como guia do que é leve e do que é pesado. E sempre para analisar corpo, tem que analisar categorias diferentes. Espumante tem que analisar como espumante, branco como branco e tinto como tinto. A gente não pode chegar num branco e falar, leve. Aí você pega um tinto e fala, mas ele é muito mais pesado que aquele branco. Não pode, você tem que fazer por categoria. O que é vinho pesado para um vinho branco, para tinto e para... Pode falar. Pode ter uma variante imensa de acordo com pessoas, Claro que pode. Claro que pode ter uma variação. Mas tem um benchmark, tem como se fosse um exemplo principal para cada estilo de vinho. Né? E sem dúvida nenhuma que cada um dos nossos paladares é diferente. A gente tem alguns exercícios em outros cursos nossos que mede isso, né? Que tolerâncias são muito variáveis de acordo com pessoa. O pH de boca pode ser alterado, sem dúvida, mas existe... O vinho envolve diversas ciências, química, física, geografia, biologia, e a matemática dela é sempre muito errada, nunca 2 mais 2 é 4. Justamente por isso, porque ela está lidando com seres humanos, e é algo vivo. Né? O vinho está vivo dentro de uma garrafa, ele está desenvolvendo, ele está se envolvendo. Então é muito difícil você metrificar, mas isso é um ótimo guia para começar uma análise. Né? Pensando primeiramente no corpo, vendo o que é corpo leve e o que é muito corpo. E como é que a gente vê isso, né, se a gente não tivesse experiência ou memória organoléptica? A gente vê, de novo, ou pensando em críticos e professores, ou lembrando que castas vão verificar isso. Por exemplo, Sauvignon Blanc normalmente é um vinho leve. Chardonnay normalmente é de corpo médio a muito corpo, normalmente. Né? Pinot Noir normalmente é um vinho leve. E por aí vai. Às vezes a casta vão dar boas indicações. Sabe o que mais dá boa indicação? Clima. De novo, se eu falei clima quente, o vinho você acha que vai ser normalmente mais encorpado ou mais leve? Mais encorpado. Lembra? Quente, álcool. Num clima frio, vai ser mais leve ou mais encorpado? Então por isso que vocês forem comprar vinho, vocês vão olhar assim, eu gosto de vinho leve. Eu aprendi que eu gosto de vinho leve. Para onde vocês vão? Alemanha, Áustria, norte da França, né? Nessas características, norte dos Estados Unidos, Canadá, Patagônia na Argentina, e nessas características. Vocês gostam de vinho intenso, com bastante volume, bastante álcool? Vão para os lugares quentes.
Califórnia, Mendonça, Rioja, boa parte de Languedoc-Roussillon, que é no sudeste da França, e por aí vai. Depois a gente analisa do corpo leve, médio e encorpado. Depois a gente tem que entender que corpo e intensidade de sabor são duas coisas diferentes. Eu vou explicar os dois de uma forma muito fácil e lúdica. Pegue uma batata, coloque na água, pega uma panela, coloca água e ferve essa batata. Ferveu, ficou pronta, só, sem sal, sem pimenta, sem nada. Só batata na água. Pega, coloca e morde essa batata. Essa batata é pesada? Vou perguntar. Aliás, vou fazer uma outra analogia. Peguem um manjericão, uma folhinha de manjericão, só uma folhinha de manjericão. Peguem essa folhinha de manjericão, coloquem na boca. Esse manjericão é leve? É. Compare esse manjericão com a batata. E a batata é o que então? A batata de peso, ela é pesada, ela está nesse ambiente aqui, se você ver nesse gráfico. Já o manjericão, ele é leve de peso. Mas o que o manjericão tem muito que a batata não tem? Sabor. Então a gente está falando, quando a gente está falando de um gráfico, a gente fala, sempre quando for fazer uma análise de vinho, o peso é diferente da intensidade de sabor. Se pegarem o vinho e falarem assim, vinho pesado, porém, pouca intensidade de sabor, neutro. Vinho leve, porém, muita intensidade de sabor. Então essa é a diferença de análise de peso e intensidade de sabor, tá? Tanto na comida quanto no vinho, os dois são parecidos. A gente não pensa em intensidade de peso separado. Quando eu perguntei batata, vocês estavam pensando automaticamente gosto de boca. Mas esses dois são separados de certa forma. Então, voltando só para eliminar aquelas frasezinhas chatas que a gente não quer ouvir mais, não é um vinho fortinho? O que é um vinho fortinho? Não estou nem falando de fortificado. Esse é um vocabulário que a gente tem, que a gente está tentando eliminar, porque ele não existe uma perspectiva para isso. Ou vinhos tintos docinhos. Não é que ele é docinho, a não ser que vocês estão tomando chapinha ou sangue de boi, e nada errado com isso, é o gosto de cada um. Mas esses vinhos sim são doces, têm açúcar. Esses vinhos têm açúcar residual mesmo, como se tivesse açúcar branco neles. Os vinhos tintos que vocês, talvez algumas pessoas, amigos nossos, falem docinho, de fato não é que ele tem açúcar residual. Ele só tem uma sensação de boca doce. Normalmente ele é de clima quente, concentrado e por aí vai. Outra palavra que eu acho que vocês têm que sair aqui na cabeça aí, prontas e super aprenderem essa palavra para sempre, é tanino. O que é tanino? O que é tanino? Não, tanino não é a cor, mas é parecido, tá? Tanino e cor vem da casca da uva. Tanino e cor vem da casca da uva. Tanino é a sensação de astringência que a gente sente na boca. Sensação de amarrar a boca. Quem já não tomou um vinho tinto aqui e falou, opa, isso aqui amarra a boca, hein? Esse amarra a boca chama-se tanino. O tanino é muito elevado. Azedo? Não, ele pode ter um toque de amargor. Sem dúvida que ele pode adicionar um toque de amargor. Mas também adiciona sabor e peso ao vinho. Então o tanino, vocês não vão provar tanino em vinho branco. Não existe tanino em vinho branco. Claro que tem algumas exceções. Mas não existe na grande maioria vinho branco com tanino. Em tinto, sim, tem tanino. Então aquela palavrinha, ela fala assim, que vinho que amarra a boca, né? Ou que vinho fortinho, ou seco demais. Não é isso. É um vinho tânico, ou de muito tanino. Importante a gente falar rapidamente também sobre serviço do vinho. Por que é importante falar sobre o serviço do vinho? A primeira pergunta que a gente teve ali foi, todo vinho mais velho é melhor? Todo vinho que envelhece é melhor? Não tem muito isso. Como é que vocês guardam o vinho de vocês na casa de vocês? Geladeira, quarto. Deitado. Deitado é bom, né? Por que deitado é bom? Deitado é bom por quê? Não é pelo álcool. Não entrar. Deitado. A gente armazena um vinho deitado por um motivo muito simples. Quando o vinho é com rolha, o líquido que fica em contato com rolha fica umedecendo a rolha. Se ele não ficar umedecendo, ele vai secar a rolha. A rolha secando, ela comprime. Se ela comprime, o que acontece? Entra ar. O que acontece quando entra ar no vinho? Vira vinagre. Ou não é que vira vinagre, tá? O álcool, ele ataca, o oxigênio ataca o álcool que converte em ácido acético, que é o ácido do vinagre.
né? Então essa oxidação ela é prejudicial para o vinho. A gente precisa de oxigênio tanto como o vinho precisa de oxigênio, mas de forma moderada e regulada. Então é por isso que a gente mantém o vinho na horizontal. Mas e aqueles vinhos que vêm com o screw cap, que é o vinho de rosca? Quem aqui não toma vinho de rosca? Fala, não, vinho de rosca não toma, é ruim. Tem vinho de rosca muito bom. Tem uma percepção de má qualidade, mas de fato eles podem ser sim muito bom. O vinho de rosca ele pode ficar em pé. Só que o mais importante em relação ao armazenamento de vinho é temperatura. Temperatura constante. Como é que eu consigo temperatura constante na minha cozinha? Como é que eu tempero temperatura constante na minha casa? Assim a gente consegue temperatura constante. A gente consegue temperatura constante quando se tem um lugar que possa ter essa temperatura constante sem abrir e fechar. Ou seja, em adegas climatizadas, ela tem essa melhor característica para ter essa temperatura. Ou, por exemplo, na Inglaterra, ou em lugares bastante frios, eles têm essa facilidade de deixar em um lugar, num porão, que mantém essa temperatura. No Brasil, infelizmente, a gente não tem isso, né? E essa temperatura é muito importante por alguns motivos. Se o vinho ele esquenta muito, ele dilata. E quando ele dilata, alguém já pegou um vinho aqui, não sei se isso é um exemplo talvez difícil de acontecer, mas pode acontecer, onde a rolha fica um pouquinho para cima? Sabe quando a rolha dá uma expelida para cima? Ou quando vocês vão abrir o vinho e a rolha inteira está manchada, né? Ou em volta da garrafa tem aqui umas manchinhas do próprio, quando é vinho tinto é mais fácil de ver, já viram algum vinho assim? Ou uma rolha inteira que está totalmente impermeada, molhada? Normalmente acontece por causa do calor. Se o vinho está muito calor, ele expande e ele acaba saindo pela lateral ou acaba saindo pela permeabilidade da rolha. Outra nota importante é a umidade. Umidade e vibração. Vocês gostam de dormir? Quando vocês estão dormindo, alguém fica lá chacoalhando a cama de vocês? Não, né? O vinho é a mesma coisa, o vinho é um ser vivo, então ele também gosta de repousar de uma forma bastante tranquila. Umidade também é um outro fator. Quando está muito seco, maior a probabilidade de secar a rolha. Por isso que é importante cada vez mais ter um controle melhor do envelhecimento do vinho. Então, se tiver um vinho para serviço longo termo, a melhor coisa de temperatura são 12 graus. Deixar ele em 12 graus. Agora, para serviço do vinho, como você vai servir o vinho, tem alguns números diferentes. Por isso que é bom ter alguns lugares que possam ser armazenados. Armazenamento que você consegue colocar branco e tinto seria a melhor solução. O branco você deixaria aqui mais ou menos de 10 a 12 e embaixo você deixaria de 15 a 17. Então está perfeito para serviço e ótimo para longo termo de armazenamento, né? Então, só que para serviço perfeito, eu trabalho com isso. Eu tenho 3 adegas diferentes, com cada uma com um número diferente de serviço, com um número diferente de temperatura. Porque eu trabalho, é meu dia a dia, minha vida, eu faço isso para viver, é o que eu preciso fazer. Então cada uma delas tem uma específica. Então, os vinhos mais leves, os brancos mais leves, são os mais gelados para serem servidos. Coisa de 7 graus mais ou menos. Os brancos mais pesados podem ser servidos a 12 graus, por aí. Depois a gente tem os doces. Isso tem tudo obviamente vocês não vão decorar isso hoje, mas tem tudo na apresentação de vocês, para vocês lembrarem que temperatura colocar na sua adega, ou que temperatura colocar para serviço. Tem um termômetrozinho que é perfeito. Se vocês quiserem servir na temperatura ideal, coloque esse termômetrozinho e vê a temperatura perfeita para serviço. Espumante de 6 a 10 graus e os vinhos tintos, a gente tem 2 temperaturas diferentes. Tinto mais leve. O que é o mais leve de vinho tinto? Para ser um vinho tinto leve, o que ele tem que ter? Acidez alta e aquela palavrinha mágica que eu falei de amarrar a boca. Tanino o quê? Leve ou alto? Leve. Quanto mais alto o tanino, se você for servir uma temperatura fria, mais aguçado, ou maior sensação ele vai ter. Se pegar um vinho muito tânico, Malbec, Cabernet Sauvignon, Taná é um vinho super tânico. Se servir ele gelado, ou 13 graus, 10 graus, a sensação de tanino vai ser ainda maior. Então é bom sempre, quando for servir um vinho tinto, temperatura de 13 graus, servir ele com um tanino muito baixo. Um Pinot Noir, um Gamay, um Garnacha, por aí, nessa categoria ele vai servir o vinho melhor adequado.
E agora vamos começar a experimentar. Primeiro vinho, vamos olhar para o aspecto dele. Todo mundo colocando, sempre quando forem olhar o vinho, coloquem uma plataforma branca por trás. Já fica esperto. Obviamente que a gente já sabe que ele é o quê? Branco e? Branco, leve e o quê? Espumante. Então a gente já sabe que a categoria dele é espumante. 3 pontos já. Uma coisa que é boa analisar quando a gente vê espumante é o tamanho das bolhas. Se as bolhas são muito grandes, sabe, água com gás, pensa na água com gás. Como é que é o tamanho da bolha? Grande. O que acontece com ela quando ela entra na taça e vai lá para cima? Rápido, né? Espumante de boa qualidade normalmente é o contrário. Tá, bolhas pequenas e normalmente essa bolha fica retida no topo da taça, na superfície da taça, na superfície do vinho, por mais tempo. Isso é sinal de qualidade. Vamos colocar ele no nariz então primeiro. A gente está vendo que é o espumante, obviamente. Está vendo que ele é a primeira vez que você coloca no nariz. 3 aeradas já é o suficiente. Não precisa ficar o dia inteiro falando, porque em 1976, quando eu tinha aquele lá de vinho, lá. Esse é um sinal de demonstrar conhecimento? Não necessariamente, muito pelo contrário. Você está volatilizando o vinho e está perdendo essas características aromáticas dele. Então 3, 4 vezes, não tem um número, não tem um número adequado para isso, né? Mas 3, 4 vezes é quase o suficiente. Coloque no nariz. Quais são as características aromáticas? Primeira coisa que a gente pensa é, qual é a intensidade? Ele é leve ou é pronunciado? Pense em todos os espumantes que provaram na vida. Ele é leve ou pronunciado? Médio. Né? Pense no espumante mais leve que vocês cheiraram já na vida, que teve características aromáticas, e pense no espumante mais pronunciado. Ele está no meio dos dois. Tá? Quais são as características aromáticas dele? Fala uma fruta, fala uma... O que vocês estão cheirando? Não vai falar amora ou ameixa, né? Oi? Damasco. Damasco, né? Frutas de caroço. Pêssego pode aparecer um pouco. O que mais? Alguma coisa de massa, alguma coisa de pão, alguma coisa de fermento pode aparecer um pouco. Isso é levedura, esse foi o trabalho da levedura de ter essas características. E agora o próximo exercício é coloquem na boca. Tá? Coloquem na boca e espalhem ele na boca. De novo, é espumante, então pode ser que seja um pouco agressivo inicialmente. Uma coisa só, a gente vai fazer o seguinte, a gente vai passando com o próximo vinho e com uma bacia, se vocês quiserem derramar o vinho. Eu derramaria para dentro. Como quiserem. Tem cuspidor também, se quiserem. Tem cuspidor, cada um tem o seu ali, se alguém quiser cuspidor. Oi? Cospem. Eu sou, na competição que eu julgo, que é a Decanter World Wine Awards, e a IWSC, a gente cospe. A gente faz mais ou menos 90 vinhos por dia. Mais ou menos por isso. São 90 vinhos por dia. Você imagina se eu engolisse os 90 vinhos? Eu estaria mais ou menos numa outra... Só cuidado para não misturar os vinhos, tá? Ou acabem ele rápido ou joguem ele fora. Bom, quais são as características desse primeiro vinho? Não estou falando do segundo ainda, estou falando do primeiro. Quais são as características de boca? Seco? Como? Fermentado, né? Esse parece fermentado, todo vinho é fermentado. Né? Agora, é muito preciso, talvez a colocação certa era notas de fermentado. O que são notas de fermentado? Notas de levedura. Isso é muito pertinente, porque esse vinho foi fermentado em garrafa, com levedura. Então tem essas características bastante aguçadas aí, de pão, pó royal, fermento, né? Pode acontecer até o momento da fermentação de cerveja, que é a mesma característica química, né? É o mesmo processo químico. Todo mundo com o vinho número 2?
Desculpa, o vinho número 1 é um espumante da Cavigás, um dos, talvez um dos produtores de espumantes brasileiros mais respeitados no Brasil. Ele chama Cave Amadeu, se não me engano, é brasileiro, feito pelo método tradicional, em Bento Gonçalves, e feito com as caças também de champanhe, que é Chardonnay e Pinot Noir. O segundo vinho, todo mundo está com o segundo vinho? Dá uma olhada no aspecto desse segundo vinho. Alguns estão com um pouquinho de espuma ainda, porque é do primeiro vinho, tá? Do vinho anterior, mas não é o caso, ele não tem espuma. Ou prelagem. Como é que é? Encorpado? Pálido, né? Bastante pálido. O que isso está indicando? Não é? A gente vai ter que confirmar isso no nariz e na boca. Mas o que está indicando? Que ele é mais leve. Ele está indicando, ele tá indicando que ele é jovem ou que ele é envelhecido? Esse vinho é 2016. 2016, agora, como é que tem vinho 2016 já? Hemisfério onde? Hemisfério norte ou hemisfério sul? Só pode ser hemisfério sul. O hemisfério norte, 2016, não foi colhido ainda. A uva não foi nem colhida, olha que maluco. A gente está provando um vinho que no hemisfério norte, onde faz os vinhos mais clássicos do mundo, como França, Itália, Espanha, nem colheram as uvas lá ainda. E eu já estou tomando vinho 2016, porque ele é do hemisfério sul. Brasil também. E são os dois brasileiros que a gente tem para hoje, não vai ser uma degustação só de brasileiros. Rio Grande do Sul também, Aracuri, Campos de Cima. Mas vamos primeiro colocar ele no nariz para confirmar o que ele tinha de boca. Um nariz bastante leve, de certa forma. Quando eu digo leve, não estou falando de peso aqui, eu estou falando de intensidade aromática. Né? Não tem, ele é bastante tímido e uma característica cítrica. Né? Limão, um limão siciliano, uma casca de laranja. Como? Maçã. Maçã verde ou maçã vermelha madura? Vermelha madura. Madura não. Verde. Isso. Exatamente, essa característica mais verde do vinho, né? Vamos colocar ele na boca? E aí? Vamos analisar. Como? Cuidado com a baixa acidez. Faz um teste. Pega o vinho, coloca ele na boca, engole e abre a boca assim, ó. Que nem bobo, fica que nem bobo. Se você começar a salivar, se começar a criar água, se começar a salivar, é sinal de acidez alta. Tá? Né? Isso é um sinal de acidez alta. Quando você abre a boca que nem cara de bobo mesmo, o que a gente faz pela ciência do vinho, né? A gente toma água de baunilha, a gente faz tudo. Coloca, abre a boca, começou a salivar, é sinal de acidez alta. Essa acidez é média mais, como se a gente falasse aqui, tá? Uma acidez de média para alta, tá? E o corpo do vinho? Eu achei intenso. Assim, mais que o... Corpo ou sabor? Lembra, gente? Lembra da batata? Lembra do manjericão? Então a gente tem que analisar os dois, separados. Corpo, ele é leve ou muito corpo? Leve. Pensa quanto ele fica na sua boca. Vai ser ótimo para a gente comparar com o segundo vinho. E sobre intensidade de sabor? A prelagem, sem sombra de dúvida, a prelagem, ou as bolhas, o CO2, os dióxido de carbono em espumante, dá sim uma impressão de maior acidez. Só que a gente tem que tomar só um cuidado, que a gente não julga vinho comparado por estilos. A gente julga vinho ou degusta vinho exatamente por categorias. Espumantes, brancos, rosés, tintos, fortificados. É assim que a gente categoriza. E às vezes é um pouco difícil mesmo, você vir de um vinho e ir para outro. Então por isso que eu sempre indico, quando tiver um segundo vinho, coloca o segundo na boca e só vai julgar ele depois do segundo gole. Se você vier logo do primeiro... Claro, não, sem dúvida. Nos cursos da W7 a gente vai... Tô brincando.
Não, mas sem dúvida nenhuma. Por isso, por exemplo, nosso curso, por exemplo, de nível 2, a gente faz 40 vinhos em 4 dias, em 5 dias. Né? Então aí sim, a gente prova vários... Claro. Técnicas comparativas são importantes com experiência. O que você está fazendo hoje, você vai ter uma experiência que você vai entender um pouco mais sobre intensidade de sabor e peso. E a gente vai entender isso agora, nesse terceiro vinho. E a gente vai... Colocou na cabeça de vocês que vocês acabaram de degustar, esse Sauvignon Blanc de corpo leve? Colocaram? Agora peguem esse próximo vinho. Primeira coisa, olhem ele, vejam o aspecto do vinho. Ele tem mais cor ou menos cor? Opa, legal. O que isso indica? Mais idade. Legal, gostei, mais idade ou... Cuidado com o teor alcoólico. É mais alguma outra coisa. O que pode ser? Mais intenso do quê? Intenso, eu ia falar forte também. Mais intenso do quê? Sabor ou? Peso, né? Peso, lembrem sempre da batata. Peso e sabor, diferentes. Né? Então, legal. Isso é o que indica. Tem mais coloração, tem mais intensidade de cor. Vamos pro nariz, então. Completamente diferente, né? Completamente diferente. O que tem de diferente do primeiro? Ou do anterior? Ele tem... Bom, então vamos falar de uma outra maneira, que ele mostra o sabor do vinho. Em vez de falar que ele mostra o sabor do vinho, ele fala mais intenso que o anterior. Esse vinho tem mais intensidade aromática comparado com o anterior. Simples, não é nenhuma frase técnica, mas... A intensidade no cheiro dele é também no sabor? Significa intensidade também no sabor? Intensidade? Intensidade aromática e intensidade de sabor. Intensidade aromática, ela vem no nariz, e intensidade de sabor normalmente na boca. É assim que a gente descreve os dois. Não necessariamente. O nariz ele pode ser diferente da boca. Ele pode ter mais ou menos. Ele não necessariamente ser igual no nariz ou na boca. Tá? Cheiro é ruim? Vocês não gostam desse cheiro? O que vocês não gostam desse cheiro? Quando vocês colocarem o vinho na boca ou no nariz, a pior jeito de falar sobre um vinho é eu não gosto. Ou esse cheiro é disso. Tentem caracterizá-lo. Não, mas sabe por quê? Sabe por quê? Para entender. Não, para entender, mas tem que falar. É para entender o porquê que vocês não gostam. Independente se ele é seu, se é da tia, se é da mãe, se é da avó. O importante é entender o porquê que você não gosta. Se você olhar o nariz, não gosto desse cheiro. Mas por que você não gosta? Tem que entender isso. Né? Vinagre é impossível. É impossível. Ele é um vinho que normalmente ele é feito, primeiramente ele não teria nenhuma oxidação por ser um vinho jovem e ser colocado como rosca. Então o armazenamento dele não teria nenhum problema com isso. A diferença do primeiro vinho, qual é? O que vocês cheiram? Não? Como? Casca da uva. Olha. Madeira, gente. Isso é cheiro de madeira. Tá? Baunilha, tosta, alguma coisa de manteiga queimada. Essas características são características de madeira. Né? Madeira queimada, tosta, né? Quando você pensa em tosta. Né? Esse é o cheiro de um vinho que passou por algum tempo em madeira. Tá? Essa é a característica muito clássica de vinho que passou por um tempo em madeira. Qual que é mais caro, esse ou o anterior? Esse vinho tem mais ou menos em torno de R$160, ou R$140, alguma coisa assim. E o anterior em torno de R$60. Então tem uma diferença bem grande. Coloque ele na boca agora. E aí, ele é ruim ainda? Não tem, ele é muito ruim, é um vinho terrível? Não, né? Ele é um ótimo vinho, ele é muito bem feito. Ele é feito, como a gente chama de single vineyard, vinhedos únicos. Ou seja, o cuidado para fazer esse vinho foi muito elevado. Foi armazenado em barrica. Ele é um vinho chileno, do Vale do Leída, na parte costeira, e feito da uva Chardonnay. Ou seja, lembra aqueles... Quais são os 3 fatores que influenciam o sabor do vinho?
Casta, clima e armazenamento. O que esse vinho é diferente do anterior? Armazenamento, ou seja, um passa por madeira, outro não. Qual que é a outra diferença? A uva. Uma é Chardonnay, outra é Sauvignon Blanc. Chardonnay sendo mais pesada, né, com essas características diferentes de frutas maduras, frutas de caroço, como pêssego, ameixa amarela, e por aí vai. E clima, é um clima mais quente do que o vinho anterior. Por isso tem essa característica mais madura de fruta. Pode falar. Ótima pergunta, né? Pô, mas onde é que colocaram? Colocaram essência de maçã verde, essência de pêssego, essência de madeira? Não, essa é a beleza do vinho. Essa é a beleza da uva. A uva fermentada, ela tem essas características similares a outras frutas. O abacaxi fermentado não vai ter essas mesmas características que a uva vai poder. Pode ter milhares de tipos de abacaxi. Ele não vai ter essas características que, quando a uva fermentada, vão causar. É por isso que só existe vinho, ou só existe não, por isso que vinho é tão famoso e conhecido. Cidra também tem uma certa força, mas não se compara com terroir, de uma terra, clima, altitude. Não necessariamente. Tem sabor como um todo, tá? O sabor final de um vinho tem toda uma cadeia para ser analisada por que ele teve esse sabor. Inclusive, o tipo de levedura utilizada. O tipo de levedura utilizada pode muito bem passar um sabor diferente ao vinho. Não, centro. Né? A gente tem a parte central, é Casablanca, a parte costeira. Tá? A Leída é em Santo Antônio, na verdade é Casablanca, San Antônio. É quente. Tem na verdade, não é nem questão de ser quente, ele tem uma boa aproximação do oceano e tem muita intensidade solar. E é bastante acidentado também em San Antônio. San Antônio é bastante acidentado. Vou para o penúltimo vinho. Brancas ou tintas? Sauvignon Blanc pode trazer um vinho leve. Pinot Grigio pode trazer um vinho leve. Vernaccia pode trazer um vinho leve. Riesling pode trazer vinhos leves. Tem uma... Tinto. Gamay pode trazer vinho leve. Pinot Noir pode trazer um vinho leve. Garnacha pode trazer um vinho leve. Valpolicella ou Corvina pode trazer um vinho leve. Por aí vai. Tem Barbera. Próximo é um vinho português do Douro, da família Similton. E é um vinho de corte de caças portuguesas clássicas. Tinta barroca, tinta roriz e, se não me engano, tinta cão. Então, é um clássico corte do Douro, 2013. E é um vinho que foi eleito como um custo-benefício muito elevado, R$80. E normalmente ele entrega, pela Wine Spectator colocou ele como um ótimo custo-benefício, um dos melhores custo-benefícios do Douro. Coloca ele no nariz primeiro. No branco anterior estava com mais manteiga. O Rafael aqui falou que está com cheiro de manteiga. No branco, pode ser. Mas no branco anterior ele tinha mais sabor, mais presença de manteiga. Ele pode sim ter, mas não é necessariamente vai ser... o aroma ele pode vir agressivo em relação ao álcool, mas não é necessariamente o caso. O que ele tem? Quais são essas características aromáticas? Tem madeira? Tem, mas tem muito pouco de madeira. Tem 6 meses de madeira apenas, tá? É muito pessoal, mas se alguém virar e falar assim, tem cheiro de limão, eu vou ter que falar não. Né? Então, assim, existe sim muita pessoalidade. Né? Pessoas que estão muito mais próximas de casa. Por exemplo, quando a gente está aqui no Hemisfério Sul ou no Brasil, é difícil a gente falar framboesa. Por quê? Porque não está no nosso dia a dia. E a mesma coisa é difícil chegar lá morar na Inglaterra e falar, que cheiro de caju, ninguém entende. O que é caju? Né? Então tem essas características muito pessoais. Mas aqui a gente tem mais frutas negras ou frutas vermelhas?
Uma mistura dos dois, né? Uma cereja vermelha, uma cereja negra, uma amora, uma ameixa vermelha. Tem um pouquinho de um toque de especiarias doces, como um pouco de baunilha seca. Essa é uma característica clássica de ter passado um pouquinho por madeira, tá? E na boca, seco, corpo, pode passar o próximo. Leve? Aê, médio. Né? Quando a gente for analisar corpo, pensem no vinho mais leve que vocês já provaram. Ele é o mais leve? Ele está perto do mais leve? Não. Então ele tem corpo médio. Corpo médio, ele não chega a ser muito corpo ainda. É corpo médio. E as características de boca? Então vamos lá. Seco, corpo médio, tanino. Vamos lá, eu vou perguntar de novo. O vinho mais tânico que vocês já provaram na vida. Aquele vinho que travou sua boca. Ele é igual a esse? Não. Ele é o vinho mais leve de tanino que vocês já provaram na vida? Também não. Então é um tanino médio. Entenderam como é que analisa o corpo, intensidade, É isso. É fazer essa memória organoléptica que vocês estão criando e colocar isso no dia a dia. Qual é o mais leve e qual é o mais pesado. Uma outra coisa que a gente analisa é final de boca. O que é o final de boca? O gosto que fica na boca. Se o gosto fica muito tempo, ele é um final longo. Se ele é um final longo, normalmente é uma boa característica. Normalmente é um sinal de qualidade do vinho. Se ele vai rápido, se ele some, o sabor some rápido, normalmente não é que é um sinal de má qualidade, mas que na verdade não atribui tanto ao vinho. Então, o final de boca, se possível, ser longo. Por último, obrigado. Por último, temos um vinho tinto, obviamente. Coloquem ele no nariz. Nossa, café. Boa. Quais são as características aromáticas que tem nesse vinho? Legal, então a gente pegou madeira, a gente sentiu, falaram café. Café é um sinal de madeira. Chocolate, também uma outra característica. Alguma fruta? Açaí, jabuticaba, ameixa, né? Uma ameixa. Quando eu falo ameixa, não pense na ameixa seca, não. Pense na ameixa mordida, pense naquela ameixa fresca, com a ameixa suculenta. Amora. Amora apresenta muita amora aqui. Pode ser tabaco, cedro, né? Um cheiro de madeira pode aparecer nele. É um Cabernet Sauvignon. Então tem essas características bem delineadas. Não tem nada de pirazina, nada muito verde no vinho. E agora na boca. Olha lá, as palavras. Esse pega. Esse é seco. Esse pega. Esse é seco. Esse é lá. O que eu quero dizer realmente? O tanino é o quê? Então é isso aí. É isso que a gente quer falar do vinho agora. Quando ele colocou, a primeira coisa que isso pega. Não. O tanino dele é elevado. Ele tem muito tanino. Porque é clássico da uva. Cabernet Sauvignon tem essa característica de tanino alto. É normalmente um vinho gastronômico, um vinho que vai ir muito bem com comida. A gente vai ter aqui daqui a pouquinho algumas, para vocês relaxarem, um pouquinho de queijo lá. E esse vinho vai o queijo mais duro, o sal desse queijo vai amaciar esse tanino e a fruta vai sobressair. Então isso são algumas características muito boas para ser um vinho mais gastronômico, de certa forma. Tá? O que mais que ele tem? Bastante sabor de fruta negra, bastante sabor de fruta madura e tem esse tanino também, que ele é bem presente, que ele dá mais estrutura ao vinho. Ele dá uma certa estrutura para o vinho, certo? Alguma pergunta? A gente vai... bom, duas coisas. Eu primeiro queria agradecer, lógico, a Fast Shop, a Electrolux e também a oportunidade de estar aqui falando com vocês.
Vão ter agora uns queijozinhos e alguns outros petiscos ali naquela mesa. Eu não sei se sobrou vinho ou não, mas sobrou maravilha. Acho que sobrou um pouquinho, então podem continuar. Hoje, acho que aparentemente tem um dia especial para a Electrolux Fast Shop, onde eles estão fazendo uma promoção bem... acho que é somente hoje, né? Uma coisa, não sei cadê o time. Somente hoje tem alguma coisa muito especial em relação a desconto. Então, por favor, fiquem à vontade. Tem um time da Electrolux ali para falar com vocês. Em nome da Enocultura, queria agradecer bastante. Qualquer dúvida sobre, vocês têm todo o material. Se quiserem também por e-mail, a gente manda a apresentação, sem problemas. E é mais ou menos isso. Obrigado, gente. Se tiverem dúvidas, eu estou aqui também. Podem continuar e conversar, falar com a gente o máximo possível. Obrigado. Valeu.